Hi guys, my name is Tércio. Eu tirei um tempo aqui para nós vermos na prática como acontecem as transações dentro do banco de dados Oracle. Tá? Eu estou usando o banco de dados aqui na nuvem, né, a famosa cloud, e a versão que eu estou usando do banco, tá, a gente pode perceber aqui que é a versão 19. Legal? A proposta desse vídeo hoje é mostrar de maneira prática como que se inicia e como que se finaliza uma transação. E com aquele olhar de DBA, nós vamos monitorar como que as transações em andamento, como que o banco se comporta nestes momentos, ok? E aí podemos usar uma propriedade, a propriedade ACID. A primeira delas é a atomicidade, a segunda é a consistência, a terceira é o isolamento e a quarta é a durabilidade. Nós podemos garantir que essas 4 pilares estão fundamentais para nós entendermos uma transação. Tá? Então a primeira delas, sobre a atomicidade, ela garante que todas as ações dentro de uma transação seja concluída com sucesso ou nenhuma delas seja aplicada. Então, por exemplo, imagina lá que você está comprando um produto online e a transação inclui o quê? Autorizar o pagamento do seu cartão de crédito, certo? E atualizar o estoque. Né? Agora, se qualquer uma dessas falhas, como o pagamento for recusado, aí a atomicidade garante que nenhuma alteração seja aplicada. O produto não é retirado do estoque e você não será cobrado. Aí nada mais justo, você não acha? O segundo pilar é o quê? Consistência. Então, a consistência assegura que o banco de dados permaneça com o estado válido antes e depois da transação. Isso significa que as regras de integridade do banco sempre serão respeitadas. E aí vai um exemplo de novo. Então, quando você paga por um produto, o estoque é reduzido corretamente, né? O valor da venda é adicionado ao total de vendas no final do dia. É garantir que as alterações reflitam a realidade do negócio, né? E aí o terceiro pilar é o isolamento. Bom, o isolamento garante que as transações ocorram umas isoladas da outra, ou seja, uma não interfira na outra. Então, cada transação como se fosse única, mesmo que outras transações estejam ocorrendo ao mesmo tempo. Um exemplo prático, você está lá comprando um produto lá no supermercado, enquanto outras pessoas que adquiriram algo diferente não interfiram na sua compra ou não interfiram no seu estoque, ok? O quarto ponto, ou seja, o quarto pilar e último, é a durabilidade. Ela garante que uma vez que uma transação é concluída com sucesso, por exemplo, executado um comando de commit, todas as alterações feitas no banco de dados se tornam permanentes, mesmo que ocorra uma falha, né? Então, deu um crash no sistema, essas alterações serão mantidas. Aí vai um exemplo de novo. Então, após você pagar por um produto e receber a confirmação da compra, os dados da transação estão gravados permanentemente no sistema, mesmo que o servidor caia, o registro do pagamento permanece ali intacto. Bom, após toda essa analogia, né, para facilitar a didática, a gente precisa entender que o banco de dados Oracle basta começar a executar um comando DML. Tá? Um comando DML, como um insert, um update, um delete, nós vamos começar com um exemplo agora. Tá legal? Vem comigo aqui do lado. Ó. Muito bem, então após essa introdução, vamos aqui um pouco na prática. Tá? Então, eu tenho aqui ó, uma seção alfa e uma seção bravo, ok? Então, estamos na mesma instância, tá? Com 2 seções diferentes. Eu coloquei o nome de alfa e bravo aqui para ficar um pouco mais fácil a didática. Legal? Vamos lá. Tanto a alfa quanto a bravo estão com o mesmo usuário. Então, se a gente der um show user, ok? Vai estar o fulano aqui, tá? E se na bravo eu colocar o fulano também está como usuário, ok? Se na Bravo eu der um show com name, então estou no PDB. E se eu der o mesmo comando lá na alfa, eu também estou no mesmo PDB. Uma instância com 2 seções, legal? Então vamos limpar aqui para a gente começar a nossa prática aqui, legal? Aqui,
limpo. Então, eu estando aqui em alfa agora, né? Vamos iniciar criando uma tabela, tá? Ou seja, quando a gente dá um create table aqui, que der um desk nessa tabela, por exemplo, legal? Ela vai mostrar para nós que ela foi criada e ela está com o código e o nome, legal? Se a gente der o mesmo desk lá em alfa, em Bravo, nós vamos conseguir também visualizar a criação dessa tabela, legal? Agora aqui em alfa, nós vamos fazer inserir alguns dados, tá? Vamos inserir algumas linhas. Então insere a primeira linha, inserimos a segunda linha, inserimos a terceira linha. Se nós dermos um select nesta, a gente vai perceber que são 3 linhas inseridas aqui, legal? Agora, se a gente der o mesmo select aqui em Bravo, o que acontece? Nenhuma linha apareceu. Será que tem algum erro aqui? Não, não existe nenhum erro, legal? Isso é aquela característica da CID, lembra que falamos sobre isolamento, ok? Aqui é a prática dessa ação. Então, a transação que está acontecendo lá em alfa não está acontecendo aqui em Bravo. Tem como monitorar essa transação? Sim, tem como monitorar essa transação. Se nós pegarmos o comando, usando este comando aqui, ó, a gente inicia, então, aqui o monitoramento. Legal? E aí vamos a alguns detalhes importantes aqui, tá legal? Nesse comando, gente, usando essa $transaction, a gente percebe que existe o XID, ou seja, toda transação, o ID, legal? Então, nesse caso aqui, este é o ID da transação, legal? Em Start Time, a gente vai ver a data e a hora em que se iniciou essa transação. E o status, mostrando o que? A atividade dele, se ele está ativo ou não está ativa esta transação. Legal? Então, imagina que a transação é como que um painel lá no aeroporto. Então, esse painel ele mostra todos os voos, ou seja, todas as transações ativas de onde partiram. Ou seja, como demonstra ao lado, Start Time, né? Essa coluna mostra de onde partiu. E aí, para onde que vai? É o Start Time ali sobre o status. Ele está ativo. No caso, o nosso comando está ativo. Você pode usar este comando para identificar transações que estão demorando demais, mais do que o esperado. Pode identificar conflitos ou travamentos, falhas que estejam existindo, que você precise dar atenção. Então, este comando vai te ajudar nesse momento. E quando que isso tudo começou? Bom, voltando aqui para a nossa tela, quando a gente aplica o insert, ou seja, um comando DML, e aí temos que caracterizar que todo comando DML, como insert, update, um delete, um merge, um call, esses comandos iniciam uma transação. Legal? E um comando DDL, ele vai encerrar uma transação. O que é um comando DDL? Um create, um alter, um drop, um truncate, um rename. Ele encerra. E o próprio comando commit. Só que o commit ele é um TCL, tá bom? É um comando TCL. O comando TCL como commit encerra-se essa transação. Então imagina que se nós aqui no exemplo dermos um commit. Opa, faltou commit. Os 2 pontinhos, ponto e vírgula aqui. Aí, olha lá. Commit executado com sucesso. Se nós repetirmos este comando, não existe linha. Por que não existe linha? Essa transação anteriormente foi encerrada com um commit. Então, nesse momento, a gente viu que a transação começou com o comando DML, conseguimos fazer o monitoramento dessa transação e conseguimos visualizar a finalização dessa transação com o comando TCL como commit. Tanto foi finalizado que vem comigo aqui, ó, se nós dermos agora esse select aqui, ó, estamos em alfa, certo? Se eu repetir este comando, que foi o comando que nós acabamos de dar aqui em cima, aqui, ó, se eu repetir ele, agora ele aparece a lista com as 3
as 3 linhas inseridas. Entende? Após ser concluída a transação, todas as outras seções ou todo o banco vão conseguir ver as linhas incluídas nessa seção. Ok? Muito bem, então vamos agora para um segundo exemplo, tá legal? Então, de novo, vamos limpar a tela aqui para ficar bem certinho. Tanto alfa quanto bravo estão com as telas limpas aqui, legal? Muito bem, então nesse segundo exemplo aqui, na mesma seção alfa, ok? Vamos criar uma segunda tabela. A gente vai criar uma tabela com o nome de carro, ok? A gente cria uma tabela com o nome de carro e a gente faz um insert nessa tabela. Feito o insert, tá? Vamos ver se iniciou essa transação, ok? Iniciou-se a transação. De novo, né? A gente tem um número de ID, o momento que ela foi criada e o status dessa transação. Ou seja, a transação está ativa. Legal? Não vou nem precisar mostrar em bravo para vocês. Vocês vão saber que o desk vai estar lá, a descrição da tabela vai estar lá. Porém, quando a gente der um select, ela não vai mostrar. Legal? E aí, agora a gente vai dar um comando aqui que vai encerrar essa transação. Ou seja, ou vai finalizar essa transação. Se nós dermos um rollback, temos que entender que se nós voltarmos a dar este comando, visualizar essa transação, não vai aparecer nada, porque este rollback aqui, ele encerrou essa transação. Legal? E ao mesmo tempo, é óbvio que se nós dermos um select nessa tabela, ela não vai ter linha nenhuma. Legal? Né? Vamos agora rever um pouquinho esse ponto sobre uma segunda ótica aqui. Ó. Vamos dar o mesmo insert. Legal? Vamos colocar aqui, dar o mesmo select. Vimos que tem uma linha. E é óbvio que se foi feito um insert, ou seja, se foi executado um comando DML, é óbvio que se iniciou uma transação. Uma numeração diferente, né? Lembra-se que o isolamento lá, a questão, a gente sabe que cada transação tem seu ID, certo? Essa transação é diferente do ID dessa, embora essa estava ativa no passado, essa agora está ativa com esta numeração, com o horário também diferente uma da outra, legal? Então, sabendo que temos uma transação aqui, vamos executar. E aí talvez não tenha sido muito feliz quando eu dei o rollback. Lembra que quando eu comentei que todo comando DDL encerra-se uma transação? Vamos dar um comando DDL aqui. Vamos supor que a gente vai criar uma outra tabela aqui. Tá? Nesse caso aqui, vamos criar uma tabela fabricante. Legal? E por ser um create, ele criou a tabela. E essa transação, após este comando, após dar esse comando de create, o comando DDL, o que aconteceu com essa transação? Ela se encerrou, ok? Então, essa tabela que ao ser criada interferiu diretamente na finalização, na conclusão desta tabela aqui. Tanto é que se nós dermos um select nessa tabela aqui agora, a gente vai conseguir visualizar ela tanto aqui na seção alfa, quanto vamos conseguir visualizar lá na seção bravo. Ou seja, a linha foi concluída, né? Ou seja, essa transação foi concluída e a linha foi inserida em ambas as seções. Vamos continuar aqui com a demonstração. E na continuação aqui da demonstração, a gente está em alfa aqui, legal? Foi inserido uma linha, vamos inserir mais outra, a segunda linha, né? Vamos inserir mais uma linha aqui também. E a terceira, o ID 3, a quarta linha aqui, legal? Então, se nós dermos um select, temos aqui 4 linhas, ou seja, 4 carros, né, na tabela. É óbvio que foi iniciado uma transação, ou seja, essa transação está ativa. Porém, se a gente repetir esse select aqui em bravo, a gente vai ter somente uma linha, ok? Porque essas outras 3 linhas
elas não foram concluídas. A transação está em aberto. Linhas inseridas e transação em aberto, a gente vai usar um recurso aqui, que é o SavePoint A. Quando a gente executa este SavePoint A, nós vamos executar agora um update. Lembrando que um update é um DML. Então, ele não vai encerrar a nossa transação que está aberta aqui. Essa transação ainda está ativa. Porque desde o momento que nós fomos inserindo esses comandos, nenhum deles foi DDL. Foram só comandos DML. Eu vou fazer outro save point aqui, com o nome agora de save point B. E faremos mais uma atualização, usando update, mais uma vez um comando DML. Legal? Fazendo então esses save points e executando essas atualizações, a gente vai ver, vou mandar um diferente agora, tá? Um comando DML ainda, mas é um comando de delete, tá? Nós estávamos fazendo os updates, agora nós vamos executar um delete. Executado tudo isso, como é que está a nossa transação? Vamos bater o olho lá de novo, vamos lá, vamos monitorar. Ainda continua a transação aberta e com o mesmo nome, tá vendo? O mesmo nome está ativa, a mesma transação, após ter feito o primeiro update, segundo update e o terceiro comando, mais um comando delete. Todos eles foram DMLs, ou nenhum deles concluiu então a nossa transação ainda. Comando ali, transação em aberto, comando dado. Vamos executar um rollback to save point. O que vai acontecer aqui? Quando nós dermos este comando, a gente precisa entender que ele vai voltar para esse ponto aqui de criação, tá bom? Ele vai voltar para esse update aqui, ó. Quando o ID 3 a gente trocou para 30, legal? É isso aqui. E todos estes outros comandos dados daqui para baixo, o delete e esse update, não vão ser executados, legal? Vamos dar o comando aqui, rollback feito com sucesso. A hora que a gente executar o comando de select, vamos dar um comando de select aqui, ok? Olha lá, só foi feita a alteração do 30, do 3 para o 30. Esse comando de delete não foi executado, legal? Por que esse comando voltou? Porque nós demos o rollback to save point. E a transação? A transação ainda está em aberto. Legal? Se a gente executar aqui novamente, a transação está aberta, com a mesma numeração, tá? É a mesma transação ali. Devemos ter internalizado, tá? Não foi feito nenhum comando de DDL, ou seja, não foi feito nenhum create, nenhum alter, nenhum drop, nenhum truncate, nenhum rename. Esses comandos DDL encerram transações, por isso que ele está aqui, né? Agora vamos dar eu digo por isso que essa transação ainda está aberta, por isso que essa transação está aqui ainda, legal? Para nós concluirmos isso aí, precisaríamos dar um commit. E é óbvio que se nós executarmos esse comando, será finalizado e será possível nós visualizarmos em ambas as sessões, tá? Essas linhas inseridas ou essas atualizações inseridas. Vamos dar o commit. Concluído, então, agora se nós dermos o select aqui em alpha, na seção alpha teremos 4 linhas com as devidas alterações, e aí também na seção bravo as 4 linhas com as devidas alterações. Muito bem, então mais aí um exemplo, né? Vamos preparar aqui a tela, vamos dar um outro exemplo. De novo em bravo a gente dá uma limpadinha na tela aqui, ok? E em alfa também. A proposta agora é mostrar um outro recurso, ok? Nós vamos criar um comando, uma nova tabela, tá? Com o nome de Kitanda. É óbvio que esse comando é um comando DDL, então não vai ter nenhuma transação em aberto aqui nesse momento, ok? Vamos lá provar para vocês, não tem transação em aberto. Vai ter uma transação em aberto quando nós fizermos o insert. Porém, eu vou renomear aqui, ó, a gente vai dar um set transaction name e a gente vai dar um nome para esse monitoramento. Então, quando eu executo este comando aqui agora, daqui para frente,
todo o insert, ou seja, todo o comando DML, insert, update ou delete, ele vai receber um nome. Se nós refizermos essa busca, ele vai dar um nome para a transação, que no caso aqui é monitoramento 01. Então a transação tem um número, tem ali a sua data, quando começou, tem o seu status e tem um nome nesse momento aqui. Então esse é mais um recurso que pode ser usado, legal? E é legal que essa mesma busca, ela pode ser feita em sessões diferentes. Quando eu estiver lá na seção Bravo, por exemplo, ela vai mostrar para mim o mesmo monitoramento, ó, o nome aqui, ó, o nome do monitoramento 01. E o legal aqui é que a gente consegue monitorar também na outra seção. Então, se a gente repetir esse comando lá na seção Bravo, a gente vai conseguir o nome também, ó, tá vendo? Tem um nome, que é o mesmo nome que está dessa seção aqui. Legal? Então, a gente criou essa tabela Kitanda, fizemos aqui 2 inserts, ok? Tanto é que se a gente fizer um select nessa tabela aqui Kitanda, vamos fazer um select aqui, ó, vai aparecer 2 linhas aqui para mim, né? Na seção alfa. E se eu der o select aqui, é óbvio que não vai aparecer linha nenhuma. Olha que interessante, se nós fizermos agora um insert dentro da Bravo, na seção Bravo, a gente faz um insert. Ele inseriu uma linha na tabela Kitanda. Quando a gente repete esse comando, ele aparece a abobrinha aqui na seção Bravo e na seção alfa. Quando a gente repete aqui, após ter incluído a abobrinha aqui, ó, ele não aparece aqui. E quanto a seção aqui, o monitoramento da transação, será que aparece alguma coisa? Sim, aparece 2 transações em ação, ok? Então, está acontecendo uma transação, aqui não tem nome, mas ele tem o ID dele. O ID é diferente para ambas as sessões, legal? Cada sessão com o seu ID. No caso da sessão alfa, nós colocamos um nome nela, que era monitoramento 01. Na Bravo, nós não colocamos nome nessa transação. E o mesmo acontece aqui se nós fizermos um monitoramento. Os nomes são diferentes, né? Os IDs são diferentes, os nomes também, porque uma tem nome, outra não tem nome, legal? Em ambas as sessões diferentes, estamos com uma instância, 2 sessões diferentes, transações acontecendo simultaneamente. Então, isso prova 2 coisas, né, interessantes ali de quando a gente falou sobre a CID, né? Lembra dos pilares? A atomicidade, a consistência, o isolamento, a durabilidade. Então, a gente vê na prática o isolamento, né, acontecendo em sessões diferentes. A gente vê na prática a consistência, ou seja, o comando dado assegura que o banco permaneça ali válido, né? Vamos dar um commit nas duas sessões aqui, ó. Se a gente der um commit e refizer aqui a select, ele vai aparecer somente uma. Vamos dar esse mesmo select aqui, ó, aparece as 3. Para que apareça as 3 linhas também em Bravo, é necessário que nós demos o commit aqui também. Executado o commit, não vai ter nenhuma transação ativa, legal? Olha lá, não tem transação ativa em nenhuma das sessões. E agora sim, nós teremos as 3 linhas conforme conclusão das transações, né? É muito gostoso, é prazeroso ver tudo isso funcionando. Bom, em conclusão, e aí, pessoal, conseguimos desvendar os mistérios da transação do Oracle Database? Vimos como eles são fundamentais para garantir a integridade dos dados em qualquer sistema. Lembre-se, a atomicidade, a consistência, o isolamento, a durabilidade são pilares que sustentam as operações em um banco de dados. Ao dominar esses conceitos, vocês estarão um passo à frente. Tenho certeza que com dedicação e estudo constante, vocês alcançarão seus objetivos. E se surgirem dúvidas, não hesite em deixar seu comentário. Teremos um prazer em ajudar nessa jornada. Portanto,
Continuem estudando e evoluindo. A cada novo conhecimento, vocês estarão mais próximos de conquistar as suas metas.